Olá, meu nome é Matheus Camarzone Hidalgo e eu estou gravando esse vídeo como parte do processo seletivo para a disciplina de graduação de Data Science e Analytics da FIAP. Essa gravação ela vai ser estruturada da seguinte forma. Inicialmente eu falarei um pouco da minha trajetória e em seguida eu darei uma aula sobre parte do conteúdo dessa disciplina. Então, começando com a minha trajetória, né? Eu sou o Matheus, eu sou doutor e mestre em Engenharia de Sistemas pela Escola Politécnica e sou engenheiro eletricista com ênfase em automação e controle pela mesma instituição. De experiências docentes que eu possuo, eu sou professor convidado para o módulo aplicado da pós-graduação em Ciência de Dados e IA do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, eu ministro uma aula na abertura desse módulo, no qual eu trago um case de ciência de dados e machine learning real, né, do local que eu trabalho, e trago para os alunos. Né? Então, eu trago todo o contexto de negócio, quais são os desafios, e a partir disso eu puxo para a parte técnica. E, a partir disso, os alunos têm que resolver esse case. Acaba sendo uma dinâmica muito interessante, porque muitas vezes os alunos estão mais acostumados a cases com datasets baixados da internet, desenvolvem um modelo, avaliam umas métricas. No caso, eu trago o contexto de negócio, e dada a necessidade de negócio, eu trago todas as condições de contorno, quais as necessidades, e a partir disso, eu trago essa questão de que métricas devem ser priorizadas nesse desenvolvimento, o que seria um modelo bom dentro dessa situação real. Além disso, eu fui professor conteudista da disciplina de Machine Learning para Vitru Educacional, mais especificamente para Unicesumar. Então, essa disciplina ela versava com conteúdo sobre agrupamento, associação e recomendação, e foram aulas gravadas. Do ponto de vista de experiências aplicadas em empresas e projetos, hoje eu sou gerente de inteligência artificial, otimização e ciência de dados na Sabesp, onde eu lidero todas as iniciativas relacionadas a agentes de IA generativa, modelos de machine learning, análises estatísticas e otimização da empresa, sobre os mais diferentes assuntos. Então, desde projetos de IA para engenharia, até projetos de IA para o jurídico, regulatório, né? Eu e meu time participamos, né, e lideramos essas frentes. Antes da Sabesp, né, que eu comecei em junho de 25, eu trabalhei na Porto como coordenador de ciência de dados e inteligência artificial dentro da estrutura de marketing comercial. Então, eu e meu time desenvolvíamos, né, modelos de ciência de dados focados em aumentar as vendas, reduzir o churn, né, e entender melhor os nossos clientes. Então, tivemos uma série de aplicações para campanhas de mídias digitais, CRM e campanhas comerciais de maneira geral. Antes da Porto, eu trabalhei numa startup chamada Yandé, que é um marketplace B2B, cujo objetivo é aproximar a indústria do pequeno varejo. Né? Trabalhei e comecei lá, né, em 2019 como analista e saí de lá em 2023 como coordenador de ciência de dados. E como uma startup, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Então, desde modelos de precificação, modelos de processamento de linguagem natural, recomendação, também modelos de clusterização para segmentação da jornada do cliente, engajamento, clusterização sociodemográfica e muitos outros. Né? Então, eu, por toda a minha trajetória, né, eu tenho toda a condição de conseguir trazer essa união entre teoria e prática de uma forma muito sólida e lúdica. Né? E por isso que eu acredito que, caso a gente tenha o match dos dois lados, né, tanto do meu lado quanto da FIAP, eu tenha muito a contribuir lecionando essa disciplina de Data Science e Analytics. Então, uma vez que me apresentei, vamos começar aqui a aula de hoje. Né? A aula de hoje vai ser sobre análise estatística utilizando Python, mais especificamente Pandas e NumPy. Tá? Na aula de hoje, a gente vai utilizar um dataset do Kaggle. Tá? Para quem não conhece o Kaggle, ele é uma rede social, né, focada em cientista de dados. E, para quem ainda não tem usuário no Kaggle, recomendo, que é uma experiência muito boa e muito aprendizado. No Kaggle a gente encontra desde datasets, como esse que eu vou falar aqui hoje, mas também tem desafios e competições onde os cientistas de dados podem se inscrever, participar e eventualmente até serem premiados caso consigam ser bem avaliados pela sua solução. Então, sem contar a questão de prêmios, que também já é muito legal,
tem toda a questão de participar dessas competições. É um aprendizado de resolver esses desafios e também se aprende muito vendo as soluções dos colegas, entendendo como eles abordaram o mesmo problema e com certeza de uma forma diferente que você abordou. Então, recomendo muito essa experiência de ter uma conta no Kaggle, utilizem. E aqui, mais especificamente, a gente vai falar deste dataset aqui, que é o Bank Customer Churn Prediction. Então, é um dataset onde a gente tem uma base de clientes de um banco, com uma série de informações desses clientes, e nesse dataset informa se o cliente deixou ou não de ser cliente desse banco. Então, é um conjunto de dados para estudo de perdas de cliente. Tá? E outro ponto muito interessante no Kaggle é você consegue baixar esse dataset, mas também entender informações desde gerais até mais específicas. Então, a gente tem aqui um contexto geral, tem questões de código, discussão, né? E tem também aqui uma nota que outros usuários deram para esse dataset, uma nota de usabilidade. Então, de uma escala de 0 a 10, esse dataset tem uma usabilidade de 9,71, que é uma boa nota. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe nas variáveis desse conjunto de dados. Tá? Então aqui, nessa tabela que a gente vai trabalhar, porque são dados estruturados, a gente tem o número da linha, a gente tem 10 mil linhas, tá? A gente não vai utilizar essa informação. Temos o identificador do cliente, né? Que é um ID único que identifica esse cliente. Temos os sobrenomes desses clientes. Obviamente, tem pessoas que vão ter o mesmo sobrenome. Então, é interessante aqui que de 10 mil clientes, a gente tem 2.932 sobrenomes únicos, né, surnames. Temos também a informação de score de crédito, que é uma informação muito interessante utilizada em problemas do setor financeiro. Tá? O score de crédito, ele é uma variável que avalia o nível de problemas financeiros, dívidas que a pessoa tem. Quanto maior o score de crédito, menos problemas a pessoa tem e mais, teoricamente, saudável financeiramente essa pessoa. Então, pessoas que têm muitas dívidas, dívidas de alto volume, vão ter uma tendência de ter um score de crédito mais baixo. E um ponto importante, score de crédito não é necessariamente igual a renda. Você pode ter uma pessoa com uma renda alta ou altíssima, mas com altas dívidas. E, no caso, então, com score de crédito baixo. A gente tem aqui, vocês conseguem ver também, algumas estatísticas relativas a essas variáveis. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque a gente vai explorar dentro das nossas análises. Temos também as variáveis de geografia, que são as localizações, né, desses clientes. Aqui, no caso, a gente tem as localizações clientes na França, Espanha ou Alemanha. Né? A gente consegue ver até aqui pelo próprio Kaggle aqui essas França, Espanha e aqui Alemanha, né? O gênero, né, se é masculino ou feminino, a gente já tem aqui a informação que 55% do dataset são homens, 45% mulheres. A idade desses clientes, né? Tenure, que é há quanto tempo essas pessoas são clientes do banco. A variável balance, que é a variável de saldo médio na conta, então, em média, quanto essas pessoas têm de saldo na sua conta corrente. A variável número de produtos, que é quantos produtos do banco essas pessoas têm. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter cartão de crédito, consórcio e financiamento, que seriam 3 produtos. Ou ela poderia ter só consórcio. Então, a variável número de produtos informa quantos produtos deste banco a pessoa tem. Além disso, a gente tem outras variáveis aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para a direita. Ele não está exibindo todas. Eu posso puxar para baixo aqui. Eu seleciono aqui exibir todas as variáveis. Então, além do número de produtos, a gente tem a variável tem cartão de crédito, informando se o cliente tem ou não cartão de crédito. Se ele é um membro ativo do programa de vantagens do banco, o salário estimado desse cliente e se ele saiu ou não, né? Se ele deixou de ser cliente do banco. Tá? Então, dada essa introdução e esse contexto inicial, vamos começar aqui com a mão na massa. Né? Então, eu estou utilizando aqui um ambiente de Jupyter Notebook no Anaconda. Tá? Vocês podem utilizar outro ambiente de notebook. Minha recomendação é fazermos essa análise juntos aqui, utilizando o Jupyter Notebook. Tá? Mas vocês podem utilizar o Jupyter no Google Colab, no VS Code ou em qualquer outro ambiente. Então aqui, vejam que eu baixei o arquivo aqui dessa base e eu vou criar aqui um novo notebook com kernel do Python 3. Então vamos esperar carregar aqui.
para começarmos a nossa análise. Só um segundinho, já está carregando. Vamos começar importando aqui, fazendo as importações das bibliotecas. Nesse caso aqui, a gente vai fazer apenas 2 importações de 2 bibliotecas muito importante quando a gente fala de ciência de dados, análise de dados de maneira geral e análise estatística, que é o Pandas e o NumPy. O que essas bibliotecas fazem? O Pandas permite trabalhar com dados estruturados em tabelas de forma muito rápida e fácil para se fazer análise. Usando Pandas, eu consigo calcular estatísticas, gerar gráficos básicos e ele acaba sendo muito útil e rápido na hora de desenvolver modelos de machine learning. Obviamente, Pandas não faz modelos de machine learning, mas os modelos de machine learning em outras bibliotecas conseguem consumir, né, os dados do Pandas de forma muito rápida e fácil. Já o NumPy é uma biblioteca que facilita certas manipulações matemáticas. Então, o NumPy ele permite manipulação de vetores e matrizes de uma forma mais rápida do que o Python nativo. Então, essa combinação de Pandas e NumPy ela é extremamente rica e extremamente utilizada aqui em análises estatísticas. Eu vou nomear esse notebook, tá, como análises estatísticas e vamos começar. Eu vou aqui tentar estruturar o código aqui por partes, né? Então, carregamento do arquivo e análises iniciais. Muito bem, então vamos ler o arquivo aqui utilizando o método do Pandas readCSV. Por ser um arquivo CSV, utilizamos esse método, né? O Pandas permite ler outros tipos de arquivo, como arquivos XLS, XLSX do Excel, utilizando o método readExcel, também arquivos Parquet, entre outros, né? Mas aqui, especificamente, utilizaremos o readCSV. Agora, eu vou pedir para exibir as 10 primeiras entradas, as 10 primeiras linhas desse data frame, né? Então, esse conjunto de dados ele é salvo nessa variável def, que é do tipo data frame, tá? E aqui eu exibo as 10 primeiras linhas. Então, notem aqui que todas as variáveis que foram citadas no Kaggle, elas vão aparecer aqui. Número da linha, identificador do cliente, o sobrenome dele, score de crédito e assim por diante, tá? Se a gente quiser, podemos explorar quais são as colunas e seus nomes utilizando aqui def.columns. Tá? Então, aqui a gente tem o nome de todas as colunas que é disponibilizado aqui. Dessa forma, a gente pode facilmente trazê-los como lista. Tá? Então, por exemplo, aqui, ele está como um pandas index, eu posso trazê-lo como lista e ele aparece aqui neste formato de lista. Tá? Outra informação importante a gente tem muito facilmente como saber quais são os tipos de dados de cada coluna. Né? Se é um inteiro, se é um float, se é uma string, através desse método dataframe.dtypes. Tá? Então, com isso, eu consigo ver que, por exemplo, roll number é uma variável do tipo inteira de 64 bits, surname, né, que é o sobrenome, é um objeto, que nada mais nada menos do que uma string, e o saldo médio, né, o balance, é um float de 64 bits. Tá? Então, essas são informações básicas que a gente consegue obter, né, do DataFrame de uma forma muito rápida e fácil. Né? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção, né, no DataFrame em geral, nas colunas. Né? E eu vou introduzir os seguintes conceitos de variáveis contínuas e de variáveis categóricas. Tá? Eu vou deixar de lado aqui as 3 primeiras colunas e começar aqui pelo score de crédito. Notem que o score de crédito é uma variável numérica. E uma variável numérica inteira, como a gente pode ver aqui, né, pelo tipo dela, e com uma ordenação evidente. O que isso significa? O Hargrave tem um score de crédito de 619 e o Hill de 608. Obviamente, o score do Hargrave é melhor do que o do Hill. Então, a gente consegue ordenar essas informações. Então, o credit score é uma variável numérica e com ordenação. Logo, ela é uma variável contínua. Variáveis contínuas são aquelas variáveis que são numéricas e com ordenação.
A idade é a mesma coisa, é uma variável numérica, inteira e com ordenação. Da mesma forma que o tempo de casa, que é o tenure, tá? Quantos anos essa pessoa é cliente. Já o saldo médio, né, o balance, ele é uma variável numérica, ele possui ordenação. Então, ele é uma variável contínua também, mas ele não é inteiro. Ele possui casas decimais. Então, isso não muda o fato dele ser uma variável contínua, a única diferença é que ele é do tipo float. Já o número de produtos continua sendo uma variável contínua, tá? Porque ele é numérico, do tipo inteiro, e possui ordenação. Já a variável de salário esperado, ela é numérica, ela possui ordenação, então ela é contínua, só que ela é do tipo float porque ele tem casas decimais. Né? Obviamente, eu posso ter uma variável inteira que está como tipo float, né? E aí, claro, a gente pode manipular fazendo conversões de inteiro para float, de float para inteiro e assim por diante. Né? Aqui nesse dataset, a gente tem a coincidência de que os tipos de dados eles foram carregados de forma correta. O Pandas ele tem essa capacidade de inferência, mas em certos momentos precisamos tomar cuidado. Às vezes ele pode carregar o inteiro como float, ou carregar muitas vezes um inteiro como string. Tá? Então precisamos tomar esse devido cuidado. Aqui não temos problemas. Tá? E o que seria então, né, dado que falamos das contínuas, o que seriam as variáveis categóricas? Então vamos começar com o primeiro exemplo, que é a localização, geografia. A gente tem pessoas que moram na França, na Espanha ou na Alemanha. França, Espanha e Alemanha não existe uma ordenação. Um não é maior do que o outro, nem menor. Então, França, Espanha e Alemanha são categorias. E a variável de localização é uma variável categórica. Então, aqui a gente vê que está como do tipo object, né, que é uma string. Mesma coisa para o gênero. Masculino e feminino são categorias. Né? E essa variável logo é categórica. Agora, notem aqui a variável tem cartão de crédito. Ela está como 0 ou 1. Né? Teoricamente, está como inteiro, mas é um booleano, na verdade, porque só assume os valores 0 ou 1. Tá? Se vocês quiserem confirmação disso, a gente pode utilizar esse seguinte comando, que é dataframe has credit card, né, que aqui eu estou invocando essa coluna, né, do dataframe, né, que aí fica um panda series, ponto unique. Eu estou com esse comando conseguindo, né, vendo quais são os valores únicos que a gente tem, né, quais são os valores distintos apresentados. Então, has credit card, né, se tem cartão de crédito ou não, é 0 ou 1. Tá? Então, por mais que seja inteiro, ela está aqui como booleano. E o fato de ser 1 ou 0 não significa que 1 é maior do que o 0 aqui. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Então aqui não existe uma ordenação entre 0 e 1. É uma variável categórica. A única diferença é que ela está representada aqui como um número. E as outras variáveis estavam representadas como texto. Mesma coisa aqui para Executive Member, né, ser membro ativo do clube de vantagens, e a variável de saída. Elas são categóricas, não existe ordenação entre ser ou não ser, ter saído ou não ter saído. Aqui são categorias expressas como números. Então, notem aqui um ponto interessante. Variáveis categóricas podem ser expressas como variáveis booleanas, como textos ou como números também. Tá? Mas elas não vão ter ordenação. Essa forma de representar a gente chama de encoding. Tá? E a gente tem várias formas de poder representar essas variáveis categóricas. Não vamos entrar em detalhe hoje, porque senão a gente não entra no escopo das análises estatísticas, mas em uma outra aula a gente vai entrar mais em detalhes dessa questão de encoding. Né? Então, a gente tem aqui no nosso data frame variáveis contínuas e variáveis categóricas. E a gente vai seguir com a análise aqui de ambos os casos, contínuos e categóricos. É a nossa próxima parte da análise. Então, aqui, vamos analisar as variáveis. Então, vamos começar aqui, né? Vou colocar aqui um markdown. Variáveis contínuas. Vamos começar aqui pelas contínuas com uma subseção. Então, como que a gente pode, utilizando todo o potencial do Pandas, fazer uma análise
simples e direta dessas variáveis contínuas, né? Eu vou começar com uma delas aqui, que é Credit Score, né, que é o score de crédito. Opa. Então, maneira mais simples e direta da gente começar essa análise é através do gráfico de histograma. O que é o gráfico de histograma? É esse gráfico aqui que a gente consegue ver aqui no Kaggle, tá? E é muito fácil de reproduzir aqui utilizando pandas. Eu posso chamar aqui a coluna Credit Score e eu uso o comando hist, tá? Que me gera o histograma. O que o gráfico de histograma representa aqui? Tá? Ele divide, né, o score de crédito das pessoas aqui em faixas. Tá? Ele dividiu aqui especificamente de 50 e 50. De 350 a 400, 400 a 450 e assim por diante. Aqui no eixo X. No eixo Y, a gente tem a quantidade de pessoas em cada faixa. Então, note que a gente tem pouquíssimas pessoas com score de crédito entre 350 e 400 e uma grande quantidade de pessoas aqui entre 600, 650 e 650 e 700. Quase 2.000 pessoas aqui entre 650 e 700. Então, notem que o histograma ele dá uma noção de dispersão dessa variável de score de crédito. A gente já nota aqui que os valores vão na faixa dos 300 e pouco a 800 e pouco, que o pico está ao redor de 600 e 700, mas ainda assim é uma caracterização ainda um tanto quanto qualitativa, né? Notem que o Pandas aqui, ele fez essa estratificação em 10 compartimentos. A gente pode aumentar ou diminuir essa quantidade através do parâmetro bins aqui. Se eu quero ver faixas com mais detalhes, imagine que está de 50 em 50, mas de 25 em 25, eu falo que eu quero 20 divisões. E aí eu consigo uma caracterização com faixas menores e com mais detalhamento. Ou eu posso diminuir a quantidade de faixas e ter apenas 5 delas. Isso significa que quanto mais faixas, melhor? Não necessariamente. Eu posso tentar fazer aqui uma caracterização com 50 faixas e não necessariamente vai ficar boa. Por quê? A gente tem valores muito pequenos aqui. Então, aqui parece que é um pico gigantesco, mas não é tanta gente com um score de crédito tão alto. É porque a gente fez divisórias muito pequenas. Então, no histograma, a quantidade ideal de bins, né, de divisões, depende do nosso objetivo de negócio. Colocar muito poucas, a gente perde muita informação. Colocar quantidade de divisórias demais pode trazer problemas na interpretação. Geralmente, é sempre uma boa começar com 10 aqui. Mas como eu falei, o histograma ele dá uma noção qualitativa de como essa variável está se comportando. Mas a gente tem um outro comando que eu posso rodar em cima dessa variável de credit score que nos fornece um volume de informações muito grande e muito rico, que é o describe. Tá? Notem que o describe ele não é um gráfico, né? Ele gera uma série de informações, uma série de dados, e que é muito interessante, a gente consegue extrair muito valor dessas informações. A primeira informação que o describe traz é o count, que é a contagem. Quantas informações, quantos score de crédito a gente tem nessa coluna? 10.000. A segunda informação é a média, que é qual é o score de crédito médio dessas 10.000 pessoas. É aproximadamente 651. O que isso significa? Né? O que seria essa média? A média imagine que a gente tem uma série de valores de score de crédito. Se eu pudesse representar essa dispersão de score de crédito, todos esses números de score de crédito de 10.000 pessoas, que número eu poderia usar para resumir, para sintetizar toda essa distribuição? A média é um bom indicador para isso. E como que o Pandas calcula essa média? Eu vou rapidamente sair aqui do nosso Jupyter Notebook e ir para um exemplo lúdico aqui, né, de um conjunto de dados com 8 números aqui. Tá? Esses 8 números aqui. Como que o cálculo da média é feito? A média é dada pela soma de todos esses elementos, né, de todos esses números aqui, e a gente tem no total, né, essa soma dividido pelo total de números que a gente tem aqui. Então, nosso conjunto aqui possui 8 números, tá? Se vocês contarem aqui.
Então, eu vou pegar essa soma e dividir por 8. Se vocês calcularem essa soma, vocês vão ver que o total dá 56 dividido por 8, que é igual a 7. Então, a média, né, desse conjunto aqui de números é 7. O que o Pandas faz aqui é a mesma coisa, só que, né, num conjunto numérico muito maior. A terceira informação que o Describe fornece é o desvio padrão. O que seria o desvio padrão? Imagine, né, a média, digamos, é o número que poderia sumarizar toda essa distribuição, né, o valor médio de todos esses números de score de crédito. O desvio padrão, ele dá uma medida de dispersão dessa distribuição com relação à média. O que significa isso? Tá? Imagine que a nossa média aqui é 651 e o desvio padrão é de 1, tá? Um desvio padrão muito pequeno. Isso significa que os demais scores de crédito estariam muito próximos desse valor de 651, que a dispersão dessa distribuição de score seria muito baixa. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão. Então, relacionando aqui com o histograma, o que significa? Notem aqui que o 651 fica bem aqui. Se o desvio padrão fosse pequeno, a gente teria uma concentração muito maior aqui ao redor de 600 e 700, maior do que a gente está vendo. À medida que o desvio padrão aumenta, é como se o histograma fosse se diluindo, né, pelas outras faixas de score de crédito. Né? Então, quanto menor o desvio padrão, mais concentrado ao redor da média, quanto maior o desvio padrão, mais espalhado. Tá? E como seria o cálculo desse desvio padrão? A gente tem duas formas de calcular. Uma em cima da população, que imagine, eu calcular o desvio padrão em cima de todos os clientes do banco, e eu posso calcular o desvio padrão em cima de uma amostra, que é, imagine, eu tenho 100 mil clientes do banco e eu vou fazer uma amostra só com esses 10 mil. As fórmulas são muito parecidas, mas com diferenças pontuais. Né? Aqui no desvio padrão populacional, a gente tem dividido por N, que é a quantidade total da população, na amostra dividido por N menos 1. Né? E aqui a média que a gente tem, que é o x barra, é a média amostral, e aqui a média é a média populacional. Tá? Aqui, por simplicidade, a gente vai assumir que é o desvio padrão da população e que essas 10 mil pessoas são todos os clientes desse banco, tá? Por simplicidade. Como que o desvio padrão é calculado nessa situação? Ele é dado pela soma, né, de cada um dos elementos menos a média elevado ao quadrado, tá? Então, o que seria isso? Eu pego o elemento aqui, o primeiro elemento 4, subtraio a média e levo ao quadrado. Aqui, como eu não tenho aqui o expoente, eu vou representar o chapéu como expoente. O segundo elemento aqui, que é o 16, menos 7, menos 7 elevado ao quadrado. Mais o terceiro elemento, 3 menos 7 elevado ao quadrado, e assim por diante. Eu vou somar, né, então, essas diferenças levadas ao quadrado para todos os elementos do meu conjunto, e eu vou pegar e dividi-la aqui pela quantidade de números que eu tenho no meu conjunto aqui, no caso, 8. E com isso eu aplico a raiz quadrada em cima de toda essa operação. E o desvio padrão, o desvio padrão populacional, ele é calculado dessa forma. Tá? Então, o que o Pandas está fazendo aqui é esse cálculo para todos os casos aqui de score de crédito. As outras informações aqui, elas também são informações muito interessantes, que elas estão relacionadas com a análise de quartis, né, dessa dispersão de score de crédito. Tá? O que significa isso? A gente tem aqui um valor mínimo de score de crédito, né, aqui na nossa base de 350, um valor máximo. Então, temos um mínimo de 350 no score de crédito e um máximo de 850. Mas o que significam esses valores de 25%, 50% e 75%? Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui, mais simples e lúdico. Então, vamos olhar aqui os nossos números do nosso conjunto e vamos ordená-los agora do menor para o maior. Então, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 16. E tanto para esse caso da análise de mínimo, máximo, médio e desvio padrão, a gente não precisa que todos os números sejam diferentes. Eu posso fazer um exemplo aqui um pouquinho diferente com um outro número 2 no lugar do 3. Neste caso,
ordenado do menor para o maior, fica muito fácil a gente identificar que o mínimo é 2 e que o máximo aqui é 16. Então aqui temos o mínimo. E aqui o máximo. Mas, dito isso, o que seriam então os quartis? O que seria uma questão dos 25%? Do nome, a gente consegue inferir que quartis é algo equivalente, né, que corresponda aos quartos da distribuição. Então, quando a gente fala de quartis, a gente está pegando a nossa distribuição dessa variável e dividindo em 4 partes. Então, no nosso exemplo aqui, que a gente tem 8 números diferentes, os quartis vão ter cada um deles 8 dividido por 4, ou seja, 2 números distintos em cada quartil. Tá? Então, como que isso seria feito na prática? A gente pegaria aqui novamente os números do menor para o maior e a gente começaria a agrupá-los de 2 em 2. Então, primeiro agrupamento, os números 2 e 2. Segundo agrupamento, 4 e 6. Terceiro agrupamento, 7 e 8. E o último agrupamento, o 10 e o 16. Então, dessa forma, a gente tem os 4 quartis. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. E com isso a gente consegue caracterizar a linha divisória entre esses quartis. Então, notem que o último número, né, do primeiro quartil é o número 2 e o primeiro número do segundo quartil é o número 4. Então, a divisão entre esses dois quartis pode ser obtida pela média desses dois números. Então, no caso aqui, essa média entre 2 e 4 é 3. Então, o número 3 é a linha divisória entre o primeiro e o segundo quartil aqui, que é os 25% que são exibidos aqui pelo método describe. Já entre o segundo e terceiro quartil, a gente tem a média entre 6 e 7, que é dado por 6,5, que é o número aqui que corresponde aos 50% da distribuição, que é comumente conhecido como mediana. Tá? Então, a mediana é a linha divisória que divide a distribuição em duas partes iguais. É aquele número que está bem no meio da distribuição quando ordenada, do menor para o maior. Já o último caso aqui são os 75%, que vão se dar na média entre 8 e 10. O caso é 9, sendo aqui os números equivalentes a 25, 50 e 75%. Então, notem aqui que o método describe ele consegue trazer todas essas análises estatísticas e todos esses indicadores estatísticos com um único método. Então, em vez de a gente calcular tudo na mão ou criar uma função para cada um desses métodos, com o describe a gente consegue rodar tudo ao mesmo tempo. Obviamente, a gente pode fazer isso variável a variável contínua, mas isso pode vir a ser contraproducente. Então, o que a gente pode fazer aqui é, em vez de fazer o contínuo aqui caso a caso, eu posso tentar fazer um describe para todas as variáveis. O que é muito tranquilo. Em vez de eu rodar o describe em cima, né, da série e da coluna, eu posso rodar em cima de todo o data frame. E o Pandas calcula média, desvio padrão e tudo mais para todas as variáveis numéricas. Então veja aqui, score de crédito, idade, a gente tem aqui a idade média de quase 39 anos, tempo de casa, tempo médio de 5 anos e assim por diante. No entanto, o uso do describe dessa forma, ele exige alguns cuidados. Por exemplo, o describe vai rodar em cima de variáveis numéricas, independentemente delas serem contínuas, categóricas ou identificadores. Customer ID é um identificador. Então, o que significa a média desses códigos? Nada na prática. Além disso, notem aqui que o describe não roda em cima de variáveis textuais, como geografia ou gênero, mas ele roda em cima das variáveis categóricas numéricas, como tem cartão de crédito.
O que significaria, por exemplo, a distribuição de quartis para uma variável categórica? Ela não tem exatamente uma riqueza de informações, ela não fornece insights tão ricos. Então, o describe ele pode ser utilizado em todas as variáveis, mas precisa ser tomado cuidado. Tá? Ou a gente pode utilizar em todo subconjunto de variáveis categóricas listados separadamente. Mas notem aqui, resumindo, o uso de histogramas com o método describe já dá informações muito ricas, uma noção tanto qualitativa quanto quantitativa dessas variáveis. Dito isso, como que a gente poderia fazer a análise para as variáveis categóricas? Aqui a gente pode utilizar outros métodos inerentes do Pandas, como o método Group By. Então, aqui eu posso fazer um Group By por geografia, tá? Aqui, só colocar aqui uma subseção para a gente iniciar pela variável Geography. Quando eu rodo o Group By, ele não dá nenhum resultado. Ele criou um objeto Group By. Com o Group By, eu consigo chamar métodos que me permitam extrair valor desses dados, como o método de contagem. Notem que, de uma forma muito rápida, a gente já consegue saber. Temos 5.000 pessoas que moram na França, 2.500 na Alemanha e quase 2.500 na Espanha. Só que ele acaba trazendo todas as variáveis dessa contagem. Aqui eu posso restringir para apenas uma variável que seja adequada, no caso aqui o Customer ID. Tá? Eu chamo com 2 colchetes para o resultado vir como data frame, que fica visualmente mais agradável. Notem que, olhando esses números, é muito fácil perceber que aproximadamente 50% das pessoas são francesas. Mas aqui é fácil porque eu tenho 10.000 pessoas, mas eu poderia ter 4.528. E não seria tão fácil assim, sabe, esses percentuais. Para eu poder calcular o percentual de pessoas na França, né, e assim por diante, eu posso dividir, né, esse meu count pela quantidade de pessoas, que no caso aqui vai ser igual ao tamanho do meu data frame, que é dado pelo length aqui, e multiplicar por 100. E aqui eu consigo obter esses percentuais para essa variável categórica textual. Agora, como que eu posso fazer para uma variável categórica que está encodada como numérica? Então, vamos aqui para o exemplo da variável de saída. Na prática, é absolutamente a mesma coisa. Eu vou invocar a função GroupBy, só que em cima da variável de saída. E, da mesma forma, eu consigo calcular esses percentuais. E conseguimos ver que aproximadamente 20% das pessoas na base deixaram de ser clientes do banco. Notem que essa é uma análise extremamente simples, mas já nos dá uma noção, né, ainda que inicial, das características das variáveis categóricas aqui. Então, daqui a gente tem um primeiro passo dessas análises. Então, este é um primeiro passo na análise estatística desse conjunto de dados. Mas é um passo muito importante. Na próxima aula, nós começaremos a avaliar o efeito de uma variável sobre a outra. Por exemplo, será que pessoas que moram na Alemanha saíram mais do banco do que pessoas que moram na França ou na Espanha? Será que pessoas mais novas ou mais velhas têm uma tendência de sair do banco? Enfim, vamos começar essa análise comparativa entre as variáveis para achar essas relações estatísticas. Eu agradeço pela atenção de todos e bons estudos!